E hoje estamos aqui no estúdio com Ives Ribeiro, prefeito do município do Paulista e pré-candidato à reeleição. Seja muito bem-vindo, prefeito, ao nosso estúdio aqui na TVPT. Eu agradeço a TVPT, a TV que fala a democracia, e é fundamental a gente poder se comunicar com a sociedade, e a TVPT, que fala para o Brasil todo, traz esse momento importante para a gente passar as informações e ouvir a sociedade. Prefeito, nós sabemos que a pauta ambiental é algo muito importante. Em 2025 nós teremos a COP30 aqui no Brasil e o Rio Grande do Sul vem passando por uma situação muito complexa e ficou muito clara a importância do cuidado com o meio ambiente, com a atenção destas pautas ambientais. O senhor tem muitos projetos aí envolvidos nesse quesito da pauta ambiental, né? O senhor pode contar um pouco para a gente? Fran, a gente começamos a nossa vida numa pequena vila de pescadores, artesanal, em Itapsuma, né? Como pescador, a gente sofreu muito com o esmagamento dos poderosos através da poluição. Tem uma fábrica lá de agroindústria em Igaraçu que poluía. Você tem uma ideia, ela jogava veneno e o veneno era o mercúrio. Em 1981, houve um acidente gravíssimo onde foi socorrido mais de 300 pessoas. E a gente tem o canal de Santa Cruz, que é o canal que 60% do pescado do canal alimenta toda a região metropolitana do Recife. E é um canal que não só é de Itapsuma, mas também é da cidade de Goiânia, cidade de Paulista, passa um pouquinho em Abreu e Lima e Itamaracá. Então, eu acho fundamental, desde criança, que eu sempre participei do movimento nacional em defesa da ecologia, com Chico Mendes, né? Inclusive, a gente fez várias denúncias na época, com a entrega muito grande de vinhoto nos rios. E nós tivemos uma batalha muito grande em Pernambuco, nos anos 70 e 80, quando a gente, praticamente com essa questão do mercúrio, a gente perdeu 10 quilômetros de rio. O Rio Botafogo praticamente ficou sem funcionar, sem atividade, há 10 anos. E foram 12 anos de luta. Colônia dos pescadores, que reúnem todos os pescadores, é como se fosse um sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de uma área também rural, de plantação de cana, e também os movimentos das igrejas, principalmente a pastoral da igreja. A gente fez um trabalho muito grande lá, de conscientização, de luta em defesa do meio ambiente, e depois de 10 anos, 12 anos de luta, nós conseguimos salvar o Rio Botafogo, e foi uma festa muito grande. Eu lembro que naquela época parecia que os pescadores tinham conquistado a Copa do Mundo, quando viu o camarão voltar a nascer, o siri, o aratu, o marisco, né, os peixes, a gente vendo com os peixes mais saudáveis. Então foi uma alegria muito grande para aquele mundo pesqueiro, e foi assim para a gente uma maior lição de vida que nós tivemos quando a gente salvou o Rio Botafogo. Hoje, o Rio Botafogo, ele abastece todo o litoral norte do estado, abastece a cidade de Igaraçu, a cidade de Abreu e Lima, a cidade de Paulista, a cidade de Olinda e parte da cidade do Recife. Veja a importância que tem o meio ambiente. Nós também lutamos em defesa também da questão do tratamento do lixo. E nós fomos pioneiros na época, quando a gente, em Itapsuma, cidade de 24 mil habitantes, onde eu fui primeiro prefeito lá, a gente criou a figura de um boneco, e esse boneco tinha uma cabeça de tinta, o corpo de papelão, os braços de vidro e as pernas de plástico. E esse boneco a gente levou para as escolas municipais e estaduais, para a criança que desse o nome mais sugestivo, aquele boneco ganhava um prêmio. E quem ganhou foi uma criança da área rural, e o nome do boneco foi Catatudo. E o Catatudo passou a ser uma figura importante na cidade, porque foi feito um trabalho de conscientização junto às crianças, às escolas, e Itapsuma se tornou a cidade mais limpa do estado de Pernambuco e entre as 6 mais limpas do país, onde as pessoas tratavam, você tem uma ideia, ninguém jogava lixo na rua. Aí o lixo era todo recolhido, a gente trocava lixo por material escolar, trocava lixo na época de São João por milho, trocava lixo, as pessoas levavam o lixo e traziam. E isso fez um trabalho de conscientização muito grande na cidade. E também acabamos com o lixão a céu aberto, né, de lá de Itapsuma, porque o lixo começou a desaparecer, porque no lixo nada se perde, tudo se transforma. E aquele lixo
que era orgânico, ele era transformado em adubo e servia para as escolas, nas hortas escolares. Então foi assim, um trabalho muito importante que o IPT de São Paulo nos chamou para fazer palestra várias vezes, mostrando a realidade de um novo mundo. Então são essas questões que hoje a gente vê essa situação de Rio Grande do Sul, justamente por a questão da Amazônia, das matas, muita destruição de mata, destruição também de barreiras, destruição de pequenos mirinotes, que são aqueles pequenos rios que ficam em torno dos canais, que depois derrama no mar. Então a gente que tem uma vida totalmente, desde meus 75 anos, a gente tem uma vida muito assim, lutando em defesa do meio ambiente. Quando eu saí de Itapsuma para Igaraçu, que é uma cidade maior, cidade de 100 mil habitantes, tivemos também a mesma situação. E a gente fez um trabalho muito bom lá, e a gente tinha uma mortalidade infantil em Itapsuma de 77 por mil, e as pessoas bebiam água lá de cacimba, bebiam água de rio. Isso trazia muitas doenças e a mortalidade era muito alta, de 77 para cada mil crianças que nasciam, 77 morria. E a gente, com esse tratamento, com a implantação de água tratada na cidade, com a questão da seletividade do lixo, da limpeza urbana bem melhor, com coleta de lixo, né, e também com implantação de moradia, a gente derrubamos essa mortalidade para 29 e a gente teve uma cidade mais saudável. Igaraçu, a mesma coisa, a gente tinha uma mortalidade de 56 por mil e a gente baixou para 7, inclusive ganhamos o prêmio Toulouse na França, de se tornar Igaraçu cidade saudável, justamente por nessa mesma questão. Um trabalho de conscientização à comunidade, seletividade, coleta seletiva, mostrando algumas questões também a nível de barreiras, né? Criamos um projeto Vivo e Morro, onde as pessoas que trabalhavam e viviam dentro dos morros começaram a fazer um trabalho junto com a gente, e a gente fez um trabalho de conscientização com o governo do estado e com as 12 prefeituras da região metropolitana para criar esse projeto. E foi um projeto que foi feito alguns em Costa, e fez um novo tratamento, uma nova orientação à sociedade, e a sociedade começou a ter uma vida melhor e mais saudável. O senhor é um grande exemplo, né, de representantes, de gestores públicos que conscientizam a população, que desenvolvem projetos. O senhor já esteve anteriormente como prefeito do município do Paulista, agora está novamente e será pré-candidato à reeleição. Como o senhor se sente nesse trabalho, nesse cuidado com a população do município do Paulista? O quanto é importante essa conscientização da população quanto aos cuidados ambientais? Olha, é fundamental. Eu lembro quando eu cheguei em 2004, Paulista é uma cidade que fica perto de Olinda e perto de Recife, fica no litoral norte. Hoje tem quase 350 mil habitantes, foi a cidade talvez que mais cresceu em Pernambuco. No último censo cresceu 42 mil pessoas. Para você ter uma ideia, 40% do imóvel vendido hoje no estado de Pernambuco pela Caixa Econômica é vendido em Paulista. Então, Paulista é uma cidade que cresce muito. E Paulista é uma cidade que vivia de tecido, da Companhia Paulista, Santista, Erg, e com a implantação do tecido chinês no país, praticamente quebrou, e você viu que tinha indústria com mais de 30 mil pessoas, e essas pessoas perderam o emprego. E realmente ficaram aquele verdadeiro caldeirão, grandes galpões vazios, né? E a gente tinha um drama muito difícil, novamente, o lixo. O lixo de Paulista era a céu aberto, cachorro, criança, mulheres grávidas, cavalo, era uma coisa assim, à noite, em alguns bairros perto do lixão, ninguém podia dormir, porque era uma ferentina muito alta. E a gente fez um trabalho com os catadores de lixo. Nós compramos caminhão, nós conseguimos, através de entidade, construir galpões e fazer um trabalho de conscientização, que ele deixou de ser catador de lixo para ser agente ambiental, onde ali se tornou-se hoje um ambiente sadio, onde não existe mais lixo. Inclusive, a gente recebia uma multa do Ministério Público por dia, no valor de R$500, e a gente depois dobrou ao contrário, né? A gente recebe 80% do ICMS verde, justamente por ter acabado com o lixão, ter transformado aquilo ali
numa área livre e que foi assim um sucesso e todo. Saiu até no Fantástico na época, quando mostrou o trabalho que Paulista fazia. Então é uma cidade muito difícil, porque é uma cidade com uma renda muito pouca, por causa é uma cidade muito dormitória, como é Olinda, perto, uma cidade perto da gente. Mas a gente tem trabalhado, quando alguém pergunta, aí qual é o segredo de ser prefeito 7 vezes, né? Eu digo, primeiro, ouvir o povo. Segundo, gastar menos do que arrecada. E terceiro, trabalhar com transparência. Porque na hora que você escuta o povo, você erra menos. Eu prefiro errar com o povo do que acertar sem ele. Porque quando a gente erra com o povo nos ensina, diz onde é que está o erro, a gente vai lá e corrige. Então isso é fundamental, a gente trabalhar esse plano de governo, ouvindo a sociedade, ouvindo a humanidade. E também gastar menos do que arrecada. E outra coisa fundamental no governante é trabalhar com transparência. Eu tenho 30 anos de prefeito, já fui secretário de Estado do governo Arraes e já fui presidente de Câmara e tenho todas as minhas contas aprovadas. Hoje eu tenho 32 contas aprovadas porque eu trabalho muito zelando por cada real que entra na prefeitura para que seja devolvido à sociedade através de obras e serviços, para que a população tenha o seu direito, o seu dinheiro voltado em termos de obra e serviço. O senhor esteve nos últimos dias com o presidente Lula. Trataram sobre essa pauta ambiental. Eu queria saber sobre a conversa de vocês, como foi esse encontro, já que o senhor realmente é um grande exemplo de prefeito que aborda essa pauta ambiental. Foi conversado isso no encontro de vocês? A gente tem uma identidade muito boa. Lula foi metalúrgico, eu também fui metalúrgico, trabalhei na Alcoa durante 12 anos, fui do movimento sindical dos metalúrgicos, Lula também foi. A gente já fez alguma palestra, inclusive no Sindicato Jornalista lá de Pernambuco, né? A gente fez uma reunião também com todos os sindicatos rurais de Pernambuco, a gente teve a felicidade de participar com Lula. E foi muito bom o papo de Lula. Então, ele, inclusive, até brincou lá, né? O Mercadante chegou assim, esse é o prefeito, tem 7 mandatos. Aí o Lula, na época lá, quando Dilma era presidente, Lula disse, ele é o homem que anda com a urna nas costas, quando ele vai, leva o voto. Mas foi muito bom, inclusive, a pauta ontem foi muito importante. A gente teve direito a 12 milhões paulistas de encosta. Teve a participação da governadora Raquel Lira de Pernambuco, onde a gente recebeu uma margem de recurso muito bom para o estado de Pernambuco. E o que eu gostei muito do discurso de Lula foi ele é um governo diferente, né? Um homem diferente, um homem que atende todos, independente de cores partidárias. Por exemplo, o prefeito de Jaboatão recebeu recurso ontem nessas assinaturas lá, e ele é do partido do Bolsonaro. E você vê que Lula assinou do mesmo jeito que assinou o meu. Então, o presidente Lula, no meu primeiro governo em Pernambuco, lá em Paulista, a gente conseguiu levar mais de 300 milhões de reais no governo Lula. A gente conseguiu fazer um grande hospital Miguel Arraes, conseguiu fazer um terminal integrado, conseguiu levar a UPA 24 horas, conseguiu implantar mais de 20 PSF, conseguimos implantar o SAMU, na época que o Humberto Costa era o nosso ministro da Saúde. Então, mais de 200 ruas nós pavimentamos com drenagem. Fizemos na Paulista hoje, para você ter ideia, Paulista hoje tem mais de 60 quilômetros de canais. A gente tem 59 canais. Houve uma tragédia há um ano atrás, lá em Pernambuco. Isso, graças a Deus, a única cidade que não morreu ninguém foi Paulista. Justamente esses canais ajudaram a que a água, se a água não estivesse dentro dos canais e para onde ir, ela devia ter ficado, como ocorreu a morte em Recife, em Jaboatão, em Olinda, né, em Camaragibe. E graças a Deus, esse trabalho que foi feito do PAC, do presidente Lula, nos ajudou muito. E outro importante, a gente conseguiu construir 3 mil moradias. Veja que coisa importante. Significa que 3 vezes 4 dá uma média de 12 mil pessoas foram beneficiadas. Então é um governo assim muito popular. E Paulista foi o município que mais aplicou bem no Nordeste o recurso do PAC. Então, essa conversa da gente foi muito boa, porque a gente reativou tudo aquele passado bom e
construindo um futuro, né? Porque a preocupação do presidente Lula foi muito importante quando ele afirmou, e disse que tem muita gente que está torcendo que o Brasil dê conta, mas mesmo sem querer, mas o Brasil vai dar certo, porque ele é um grande otimista, e eu sou uma pessoa que admiro muito Lula pelo seu otimismo, pela sua luta, pela sua garra. É um cara que tem uma idade de 77 anos, mas tem uma cabeça de 30, de 20 anos, e eu admiro muito ele, eu me inspiro muito nele, porque, como dizia Daniel de Câmara, a idade não é dificuldade, a idade é desafio para que a gente possa desafiar e trazer esperança para o povo. A juventude é um estado de espírito, né? É verdade. Independente do número ali, é em relação à idade, a juventude verdade. é um estado de Justamente. espírito. E sobre os prêmios ambientais relacionados aos municípios que o senhor administrou, o senhor pode contar um pouco para a gente sobre todos os trabalhos relacionados a prêmios que vocês já receberam? A gente teve a felicidade de receber esse prêmio do IPT como a cidade mais limpa do estado, né? Um exemplo lá de Itapsuma. Recebemos Igaraçu de cidade saudável, né? Quando a gente baixou a mortalidade, e ganhamos também o prêmio Amigo da Criança da Fundação Abric, um prêmio internacional. E na época eu ganhei, uma outra entidade lá, na época 10 milhões de reais, 10 mil reais, aliás. E naquela época a gente conseguiu, né, esse dinheiro, construir moradia para a sociedade. Tivemos a felicidade também de ganhar agora o prêmio Amigo da Mulher, porque a gente trabalha muito, né? Eu acho que hoje está muito fácil, mas naquela época que a gente começou a política, o mundo machismo era bem mais forte, e a gente sabe, você tem uma ideia, a metade do meu secretário é homem, metade é mulher, e as pastas melhores, mas a educação está na mulher, a saúde está com a mulher, a finança está com a mulher, a administração está com a mulher, o planejamento está com a mulher. Então, a gente tem um trabalho muito forte, e a gente também fez parte, como pescador, dos movimentos de colônia, e a gente tem uma presidente de colônia que fez uma grande revolução, que é a Joana Mozinho, e eu tive a felicidade de trabalhar e conhecer uma das maiores líderes, que hoje é um símbolo nacional, que é Margarida. Foi morta brutalmente na Paraíba, ela era presidente do Sindicato Rural. Então, todo esse trabalho que a gente fez, justamente a gente ganhou prêmios ambientais, tivemos a felicidade de participar de um encontro mundial aqui em Brasília, do Lixo Zero, onde a gente foi premiado, né, como um exemplo de trabalho, de inovação, né, ganhamos também um prêmio em Portugal, em Lisboa, para a gente ser a cidade que foi 100% em água, né? A gente, toda a cidade tinha água limpa, tratada, ninguém deixava de tomar água de cacimba, de rio, de coisas que traziam muitas bactérias, e tornou-se, e a gente recebeu esse prêmio também, recebemos também um prêmio Montevidéu, né, de trabalho de saneamento básico, e graças a Deus a gente tem sido assim, né? Também recebemos um prêmio ultimamente agora. Você sabe que uma das maiores dificuldades do país, dos estados, dos municípios, é a Previdência, né? Você sabe que isso é muito difícil, e a gente pegamos a Previdência de Paulista em déficit, e hoje ela é autossustentável, e recebemos um prêmio agora em Fortaleza, um prêmio nacional, onde Paulista ficou em primeiro lugar no estado e a 8ª melhor previdência do Brasil. Quer dizer, a gente pagava todo final de mês, quando ia pagar os funcionários, a gente tirava 3 milhões, 4 milhões para pagar a Previdência. Hoje a Previdência é autossustentável, e graças a Deus a gente conseguiu ganhar mais um prêmio, que foi essa da Previdência Social, agora há pouco tempo em Fortaleza. É o jeito PT de governar, né, prefeito? Abrangendo todas as áreas, cuidando de toda a população. Prefeito, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a população do seu município, para a população do Brasil, em relação ao cuidado com o meio ambiente e a importância de fazer essa política acolhedora, ouvindo a população sempre. Olha, eu tenho 75 anos de idade, eu sou prefeito há 30 anos, eu tenho um conhecimento de vida muito grande, eu não tive condições de fazer a universidade, mas tenho a Universidade da Vida, como o presidente Lula tem. A gente viveu um momento turbulento, eu com toda a minha experiência,
mas o Brasil viveu um momento muito difícil, onde a gente viu praticamente destruir a Amazônia, destruir o Rio, né? A universidade sofreu muito. Então a mensagem que eu trago aqui é uma mensagem de esperança, de a gente ter um presidente como o presidente Lula, que escuta a sociedade, é um homem que escuta as entidades, é uma pessoa que trabalha com o sindicato, trabalha com a universidade, trabalha com a dona de casa, trabalha com o evangélico, trabalha com o católico, o espírita. É um homem que é um presidente universal. O PT tem esse jeito de governar, como um orçamento participativo, onde a gente tira o dinheiro do povo discutido com a sociedade. Esse jeito do PT governar é que é fundamental. E eu tenho certeza que esse país, que nós sofremos 4 anos, praticamente eu sei, porque eu era prefeito 2 anos, e sei a dificuldade que tivemos para governar com o governo passado. Mas graças a Deus essa página virou, mas é preciso que a gente esteja atento. A gente precisa eleger vereadores do PT em todo o Brasil. A gente precisa eleger prefeito do PT em todo o Brasil, porque essa semente vai crescer para a gente ajudar o presidente Lula a governar esse país. Vai ficar bem mais fácil para todos nós. A gente ter vários vereadores do PT, vários vereadores, prefeitos do PT, mas também de partidos que tenham compromisso com o futuro, compromisso com o presidente Lula, para que essa esperança que o presidente Lula está plantando nesse país seja uma realidade da manhã, principalmente para a juventude, construir um mundo melhor, um mundo mais humano, porque um outro mundo é possível, só depende de nós. Ives Ribeiro, prefeito do município do Paulista, em Pernambuco, pré-candidato à reeleição. Muito obrigada pela sua participação aqui na TVPT. Eu que agradeço a TVPT ter essa oportunidade, um menino que saiu lá de Itapsuma, numa pequena cidade de Pernambuco, pescador, trabalhador metalúrgico, e hoje ter essa oportunidade de estar aqui falando para todo o Brasil, falando para o mundo, o jeito PT de governar, e é muito bom, porque a vida é uma universidade, todo dia a gente aprende, e vocês estão me dando essa oportunidade de poder passar a essa nova juventude, aqueles que da Idade Média, a poder construir junto, né, nessa roda de conversa, aprendendo e construindo um Brasil mais justo e mais humano. Muito obrigada, prefeito. Obrigado. É com você, Amanda.